Você sente que a sua mente nunca descansa? Acorda já pensando em tudo que vai precisar resolver? Passa o dia preocupado com situações que talvez nem aconteçam? Sente o corpo tenso, os pensamentos acelerados e aquela sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento? Se você se identificou com isso, saiba que não está falando apenas de uma preocupação comum. Estudos indicam que até 20% dos adultos são afetados por transtornos de ansiedade a cada ano. E o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, é um transtorno mental caracterizado por preocupações excessivas, persistentes e difíceis de controlar. E muitas vezes a pessoa ela vive em estado de alerta constante, como se precisasse estar preparada para enfrentar problemas o tempo todo. É uma hipervigilância. Além das preocupações frequentes, podem surgir sintomas como um cansaço excessivo, uma dificuldade de concentração, lapsos de memória, irritabilidade, tensão muscular, alterações no sono, sensação assim, constante de estar no limite. Aqui está um ponto importante, pessoal. A TAG ela não é simplesmente ser uma pessoa muito preocupada. Ela vai muito além disso. Quando a ansiedade ela se torna intensa, persistente e começa a interferir na qualidade de vida, ela pode indicar a presença de um transtorno que merece atenção e cuidado. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender melhor o que é o transtorno de ansiedade generalizada a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental e do Aaron Beck, que é um dos principais autores da psicologia cognitiva. E também eu vou explicar por que a mente ansiosa ela funciona dessa forma e quais são as estratégias para a gente poder ajudar a lidar com esse sofrimento. Então, se você quer compreender melhor a sua ansiedade e descobrir caminhos para viver com mais equilíbrio emocional, fica comigo até o final desse vídeo, pessoal. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica. Bem-vindos aqui ao canal. E se é a primeira vez que conhece esse espaço e gosta de assuntos de psicologia, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber quando novos vídeos sobre esses assuntos surgirem por aqui. Pessoas com ansiedade, elas tendem a interpretar o mundo como mais perigoso do que realmente é. No TAG, a preocupação ela se torna excessiva, frequente e difícil de controlar. A mente ela fica assim em estado constante de alerta. A pessoa ela pode se preocupar tanto com saúde, com trabalho, família, dinheiro, futuro, relacionamentos e até com pequenas situações do dia a dia. Para Beck, os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente as nossas emoções e os nossos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa recebe uma mensagem do chefe dizendo: a gente precisa conversar amanhã. E quem sofre com ansiedade generalizada pode pensar que fez alguma coisa errado, ou vai perder o emprego, algo ruim vai acontecer. E esses pensamentos, eles ativam internamente o medo, a tensão, insônia, um ataque cardíaca, né? Sintomas físicos, né? E essa necessidade de controle, de saber o motivo. E muitas vezes a situação real nem era ameaçadora. Isso tem a ver também com os vieses cognitivos, que também é um outro assunto que eu fiz vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição como sugestão para assistir depois, pessoal. A TAG ela pode aparecer tanto emocionalmente quanto fisicamente. Os sintomas emocionais da TAG têm a ver assim com a preocupação constante, aquela dificuldade de relaxar, né? Inclusive nos finais de semana a pessoa fica preocupada pensando no trabalho, pensando em como vai, né, a sua produtividade. Então tudo isso provoca, né, esses gatilhos. Outra coisa é um medo, né, um medo excessivo, uma irritabilidade, também pode ter a ver com a TAG.
E se a gente fosse pensar assim, sintomas físicos tem a ver com a tensão muscular, quando a gente está muito travado, o corpo, fadiga, insônia, o coração acelerado também, essa dificuldade de concentração, tenta ler um livro, tenta ver um filme e não consegue prestar atenção. As possíveis causas incluem questões genéticas, as consequências de um trauma e até a influência das pessoas com quem convivemos ou dos ambientes que a gente frequenta. Para a teoria biológica, a TAG ela pode ser explicada por fatores genéticos, neurofisiológicos e temperamentais individuais, que geram essa vulnerabilidade cognitiva que predispõe a pessoa a aumentar ou diminuir a resposta ansiosa diante de alguma situação, algum agente estressor. A teoria cognitiva, a gente entende assim que o modo como a pessoa interpreta as situações tem sido o foco, principalmente a percepção que o mundo é perigoso e a própria capacidade para lidar com tais ameaças também tem a ver. Está mais propenso a interpretar de forma errada as situações ambíguas como ameaçadoras, sendo excessivamente autofocada e crítica ao seu desempenho. Já a teoria da aprendizagem, ela explica assim que os medos eles são aprendidos, né? As pessoas elas aprendem por meio dos seus modelos, né? Pais, cuidadores, professores e demais figuras importantes. E sentir e reagir diante de determinadas situações. Então, dessa forma, a ansiedade ela é originada a partir dessa atividade excessiva de esquemas, modos fortes e rígidos de pensar relacionados com a ameaça ao perigo e alguma vulnerabilidade pessoal. A terapia cognitivo-comportamental, ela busca, então, ajudar a pessoa a identificar, questionar e confrontar pensamentos automáticos ansiosos, né? Algumas perguntas que são utilizadas na TCC são do tipo assim, é a evidência real desse medo? Tu está prevendo mesmo o futuro? Tu tem essa capacidade de ter essa bola de cristal? Se isso acontecer, né? Como é que tu vai lidar? Tu vai conseguir lidar com isso? Como é que realmente tu conseguiria lidar com isso? E essa última pergunta é uma das que eu costumo fazer em sessão de psicoterapia, que é uma das questões mais usadas na clínica, que é o que de pior pode acontecer? Ao questionarmos os nossos pensamentos, frequentemente a gente consegue reduzir a força das preocupações e enxergar a situação por uma perspectiva mais realista, o que impacta diretamente a forma como a gente se sente e reage. E a terapia também ela trabalha questões de flexibilidade cognitiva, técnicas de relaxamento, tolerância à incerteza, redução da necessidade de controle. Além da terapia, é pensar assim, como a gente deve adotar um estilo de vida mais saudável, como dormir bem, fazer atividade física, se cobrar menos, melhorar a alimentação, a relação que a gente tem com a comida também, né, para que essa relação não se torne uma fuga, mas sim uma nutrição, né, estar consciente na alimentação também. E também se dedicar ao autoconhecimento, né, se auto-observar, se monitorar, né? Ver o que tu está sentindo, qual é a tua necessidade emocional, qual é o significado desses pensamentos, dessas emoções, o que eles estão querendo te mostrar. E outra coisa, pessoal, é se a pessoa ela não trata essa ansiedade, há riscos de outros problemas surgirem, como as crises de pânico, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo e, além disso, o transtorno de estresse pós-traumático. Essa ansiedade excessiva, ela não deve ser normalizada. A ansiedade, ela tem uma relação muito ligada à síndrome de Burnout, que passou a ser classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional. Inclusive, também fiz um vídeo sobre a crise de Burnout, eu vou deixar aqui no link da descrição. Então, analisar essas questões são importantes porque uma vez que a gente observa e começa a fazer
ações para mudança e reflexões também para mudar internamente ou externamente, para que essa ansiedade não escale a um transtorno, é importante a gente ter esse cuidado, né, esse olhar com a gente. Por mais que a vida seja, né, tenha os seus estresses, tenha os seus desafios, é importante a gente saber regular, né, regular emocionalmente, né. Então, quando a gente não consegue fazer sozinho, por isso que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um embasamento muito concreto e científico para saber lidar e tratar a ansiedade. A TCC, o objetivo não é eliminar a ansiedade, não é a gente pensar assim, que a gente vai acabar com a ansiedade. Muita gente vem para a terapia e diz assim, eu quero acabar com a ansiedade na minha vida. Isso não vai acontecer, a gente não vai ter essa questão para resolver, porque isso não é resolvível, na verdade. A ansiedade, ela tem uma questão biológica, um funcionamento biológico dentro da gente. A ansiedade, ela faz parte da vida, mas reduzir o sofrimento, a intensidade e ajudar a pessoa a viver com mais equilíbrio e leveza é possível. Porque a ansiedade, então, ela trata de uma espécie de sistema de defesa que faz a gente antecipar perigo. Isso foi fundamental para a nossa sobrevivência e ainda é hoje, né? E a adaptação evolutiva dos nossos ancestrais, né? Ainda que a gente hoje em dia não se lidar com ameaças reais, perigos reais como um lobo, um leão correndo atrás da gente, pensar no que pode dar errado ainda é muito útil para a gente saber lidar com diversas situações, mas esses pensamentos eles não podem ser exagerados e incontroláveis em nossa mente, pessoal. Por fim, quem vive com ansiedade generalizada muitas vezes sente que precisa prever tudo para se sentir seguro, mas a verdade é que a vida sempre vai ter incertezas, né? E a saúde emocional ela não significa controlar tudo, pessoal. Significa a gente desenvolver recursos internos para saber lidar com o que vier. E se você percebe que a ansiedade está te interferindo na qualidade de vida, buscar uma ajuda psicológica pode ser um passo importante. Vale ressaltar que o diagnóstico ele sempre deve ser feito por profissionais especializados. E mesmo assim é bom ter em mente que a adoção de um estilo saudável pode ser uma grande ajuda para evitar ou controlar a ansiedade. Uma coisa que eu gosto de fazer muito para controlar a minha ansiedade é meditar. Quando possível, eu gosto de meditar pela manhã ou no final da tarde, mas de manhã eu me sinto bem melhor, pessoal. O que vocês fazem para saber lidar com a ansiedade de vocês? Me conta aqui. E também vou deixar aqui dicas de 2 livros que eu acho interessante para como lidar com essas preocupações. Um deles é o livro do Robert Léry e o outro é esse livro rosa aqui, que eu vou deixar os autores também na descrição. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive preocupado e ansioso o tempo todo. E me conta aqui nos comentários qual pensamento ansioso aparece com mais frequência na sua mente. Um abraço, muito obrigada por assistir e tchau, tchau!